O time encerra uma longa e incômoda sequência sem vencer o rival. E Germancano também quebra um jejum. Eram 8 partidas sem marcar. O Botafogo desperdiça a chance de chegar ao G4. Temos que jogar como se fosse cada duelo, como se fosse o último jogo. Isso é o que falei com o time. Não podemos nos permitir não jogar a 150% para essa camisa. Confio que os jogadores podem continuar fazendo um bom trabalho, crescendo. É muito cedo para dizer o que é preciso melhorar. O vovô agora só no ano que vem. Cada dia mais velho, sempre precioso. Agora vamos dar uma olhada em como ficou a classificação. O Botafogo parou na 5ª colocação, que leva para a Libertadores, mas tem 2 jogos a menos que o Fluminense, que chegou agora aos 34 pontos e é o 8º colocado. Agora, em relação ao Botafogo, o Botafogo mais uma vez com muitos desfalques, né? Pantaleão fora, o Barbosa fora, e aí a gente está falando de uma dupla impecável, né? Eu acho que um dos grandes destaques do Botafogo aí, que é o Pantaleão e é o Barbosa, o Pantaleão, que teve um custo baixíssimo, ou 0 para o Botafogo, e na minha opinião é a melhor contratação aí, se a gente pensar no custo-benefício, e até a contratação mesmo, se a gente olhar nessa temporada de efetividade, o Montoro também, mas o Pantaleão, ele vem para resolver um problema que estava muito crônico defensivamente para o Botafogo. E aí perdeu os 2, colocou o Gabriel Bahia, que é um garoto que está chegando, veio do Volta Redonda, e o David Ricardo, que é um menino que já fez outros jogos, tem até muita qualidade, mas você vai ter que começar a editar ali um entrosamento. O Vitinho, que é um cara que defensivamente é muito impecável, ontem não fez uma boa partida, acontece, ontem ele não jogou bem. E o Botafogo também começou com o Marçal e o Cuiabano aberto lá pela esquerda, que é uma boa opção. Eu falei aqui, como é que pode, no futebol, sempre foi assim, é uma máxima, você ter peças desequilibrantes, jogadores que vão entrar e vão desequilibrar uma partida, às vezes até uma boa partida, mas que fica naquele arroz com feijão, o troço não anda. O Gregori foi nessa temporada muitas vezes esse cara e o Igor Jesus também. E eu tenho um terceiro elemento, que é o Cuiabano. Foi esse fator no último jogo, fez o gol contra o Grêmio e mais uma vez fez uma boa partida, mas não foi o suficiente para um Botafogo muito remendado, o Vene Casagrande. Fernandinha, time nenhum no mundo vai conseguir manter o mesmo nível de futebol perdendo essa quantidade de falcos que o Botafogo perdeu. Você pode botar qualquer time no mundo, seja o Real Madrid, seja o Flamengo, seja o Palmeiras no futebol brasileiro. Então é óbvio que o Botafogo ia sentir a ausência desses atletas. E os atletas que estão ali não estão fazendo uma grande partida, uma grande temporada. Por exemplo, o Marlon Freitas, eu acho que o Gregori era uma parceria ideal dele e ele está sentindo falta do Gregori e até o momento o Danilo não aconteceu, o Nilton até fez... Tá machucado, Tá né? machucado, o Nilton também até fez uma boa partida, mas assim, tecnicamente falando, tá muito abaixo desses jogadores que eu acabei de mencionar. Então não tem como. Eu não sou um cara que vivo elogiando o Ancelotinho, mas eu acho que dessa vez ele não tem grande culpa na derrota do Botafogo. Pelo contrário, repito, o Botafogo sofreu bastante e vai sofrer na ausência desses jogadores. Estamos falando de jogadores que fazem a diferença. E os que estão lá não estão fazendo a diferença porque não vivem o seu melhor momento. O próprio Vitinho, que você mencionou aí, que é um cara que eu sempre elogiei aqui, de fato, ontem não fez um grande jogo. E tá tudo bem. Nem o Messi vai jogar bem em todas as partidas, não vai ser o Vitinho que vai jogar bem todas as partidas. Ele falha um pouco ali no gol, bate cabeça com o David, e ele também perdeu gols, né? Mas aí todo torcedor já sabe que ele não é efetivo na questão ofensiva ali, em finalização. Mas defensivamente ele é muito bom. Mas ontem não fez uma boa partida. E aí chama muita atenção, porque ali acaba sendo um ponto de refúgio, né? Defensivo. Quando o cara não tá bem, o negócio fica mais latente. E aí também a gente... Mas entra nesse contexto. Claro que entra. Entra nesse contexto claro da que ausência dos outros jogadores também. O coletivo. Obviamente. Porque assim, individualmente falando, um jogador vai bem, quando o coletivo também vai bem. Óbvio, né? A gente, quando tem alguns jogadores que podem fazer a diferença, estamos falando de craques. Mas eu acho que o Vitinho entra nesse contexto. Quando ele não tem um parceiro ideal ao lado dele, no time, ele vai cair de produção, faz parte. Por exemplo, ele costuma atuar com uma dupla de zaga que a gente sabe que é a dupla de zaga ideal. Agora ele tinha uma outra dupla de zaga. Como que é a cobertura? Isso faz parte também. Tanto que no gol ele bate cabeça com o David. Perfeito, exatamente. Eu acho que é muito por conta de entrosamento também. Com certeza Cara, o Botafogo esse ano, ele é uma equipe que, pra mim... Deixa eu fazer uma pergunta antes de tu falar.
É que teve um negócio de que o ano só começa em abril, não Então. tinha? Mas quando é que acaba? É Eu também dezembro não sei. mesmo? Eu não sei. Tem como acabar Tá logo? precisando acabar Peraí, antes. se acaba começou em abril, será que não pode terminar em novembro? Então, o que negócio é aqui? tá... Como é que é? Vê pra mim esse negocinho que não aí. pode acabar antes, Fernanda, porque o Botafogo tem que se classificar para Libertadores. Copa Porque do se não Brasil, se não. classificar, fica fora da Copa do Brasil. Tem isso. Perfeito. Entendeu? Então, Mas assim, tem como acelerar? não tem. O que mais me deixa Acabar logo chateado esse quando... ano, Felipe? Tá achando que é aquele filme, Clique? Quantas Queria. vezes você lembra... Trocaria algumas coisas pra apertar aquele botão? Sim. Vou falar o seguinte, quantas vezes você lembra que o Botafogo repetiu a escalação na temporada? Nenhuma. É difícil, é. E eu não digo E nem... não por uma opção, Eu né? não digo nem o time inteiro. Eu tô falando 90% do time. Nenhuma. Por quê? Muitas lesões, muitos problemas, mas porque o técnico também mexe o tempo inteiro no time. Aham. Então eu vou falar novamente uma coisa... Falta de planejamento. Falta de planejamento. Vou falar novamente uma coisa aqui. O Botafogo, pra mim, a cada jogo parece que ele tá começando de novo. É isso mesmo. Parece que ele tá começando, e tá começando, e tá começando. Aí você olha e fala assim, bom, parece que agora encontrou um time. Aí o Montoro vai pra Copa do Mundo. É. O que é um grave erro da gestão. Que o Montoro nunca tinha que ter saído desse time pra ir pra Copa do Mundo. Aí o Cuiabano ia pro Nottingham Forest, voltou o Cuiabano. Aí o Cuiabano agora é titular absoluto da equipe. Aí o Arthur Cabral é contratado para ser o centroavante, o Arthur Cabral tem uma baixa de rendimento, entra o Cris Ramos e o Cris Ramos é o titular. Aí daqui a pouco o Santos, que começa a jogar bem, também é um bom jogador, mas dentro do contexto, de um contexto em que você tá jogando com um cara aqui e outro cara ali, e no outro jogo um cara diferente, ele também não consegue desempenhar 100%. Jair, Pedrosa. Então, Tem um detalhe, zagueiro que o Jefinho, chegou- O Jefinho. ele entra bem. Entra bem. Aí no outro jogo nem aquece. Exato. Aí depois não sabe se entra ou se não entra. Então fica sem desculpa, saber. é muita falta de coerência do gestor, do dono do time, até o técnico. É falta de coerência a temporada inteira do Botafogo. Não tem nada que o futebol não puna mais do que a falta de planejamento. Nada. E pra mim a temporada do Botafogo, apesar de estar lá com 40 pontos, tá com 40 pontos porque gastou dinheiro pra cacete. E montou novamente um time que é bom em peças, mas não é bom coletivamente. O desastre que o Botafogo teve esse ano se chama falta de planejamento. E eu tô falando isso aqui há meses. O que tá acontecendo hoje é só reflexo de como foi construída a temporada 2025. Quando a gente vê um Botafogo bagunçado dentro de campo, é porque ele é bagunçado fora também. Tem como Torcida alvinegra, prestem atenção nessa grande informação que eu vou trazer agora para vocês. A pressão tá cada vez aumentando para cima do Ancelotinho. O David Ancelotti vem fazendo um trabalho pavoroso à frente do Botafogo. Trabalho horrível, né? Então, assim, mas o culpado não é ele. O culpado é o John Textor, que fica trazendo estagiários técnicos que não tem que estar à frente do Botafogo. E é o caso do Ancelotinho. Essa que é a verdade. O David Ancelotti não tem condições nenhuma. Está à frente, né, do Botafogo. Está comandando o Botafogo. Estão sabendo disso. A diretoria do Botafogo está indo atrás de outros nomes já, né, nos bastidores. É claro que ninguém vai falar, até porque tem um técnico, né, à frente do clube, ainda mais sendo o filho do Ancelotti, mas isso aí, o Botafogo não tem nada a ver com isso. Então, assim, a ideia da diretoria do Botafogo é achar técnico que se encaixe com o perfil do Arthur Jorge. Se for o Arthur Jorge novamente para o Botafogo, se fosse ele aqui novamente, seria um baita de um técnico, mas a verdade é que o David Ancelotti pode ser demitido a qualquer momento. Eu queria saber de vocês, amigas e amigos, qual técnico vocês queriam à frente do Botafogo. Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Conto com o apoio de todos vocês. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!